A exposição do livro de Deuteronômio, irmãos. Nós vamos capítulo 4 de Deuteronômio. Nós vamos ler versos 41 até o verso 43. Deuteronômio 4, verso 41 a 43. Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas, e Golã em Baçã para os Manassitas. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra, pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Tu que és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na tribulação. Bendizemos o teu nome e rogamos mais uma vez, desvenda os nossos olhos, ó bondoso Senhor, para podermos contemplar a glória do Evangelho de Cristo na tua lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. No período que nós moramos nos Estados Unidos, período mais ou menos de 3 anos a 4 anos, nós vivemos lá. E nós, nesse período de estudo, nós tivemos uma oportunidade de trabalhar num período, acho que 2 anos finais do nosso tempo ali, trabalhar num orfanato. E nesse orfanato, que tinha em média de 7 a 10 crianças, e nós ajudávamos a cada 15 dias, tirando a folga dos pais que trabalhavam todo o resto do tempo. Então, a cada 15 dias eles tinham um final de semana off, e então vinham outros pais substituir naquele final de semana. E para que pudéssemos trabalhar ali, a gente participava de alguns treinamentos, por exemplo, aí você tinha que aprender a questão como fazer no caso de fogo, um tornado que pudesse chegar na cidade ou na região, como que você iria conduzir as crianças, como deveria ser a atitude de cada uma delas e o que se esperava de cada um. Então, de tempos em tempos, era requerido isso, tínhamos que preencher e tínhamos que treinar as crianças mesmo, tirar um horário, diferentes horários do dia e treiná-las. Então, a casa ela tinha um lugar específico, por exemplo, onde se tinha pouco vidro, poucas janelas. Era esse o lugar, no caso de um tornado. Você entrava nesse lugar, e esse lugar ali, com pouco vidro, ou quase nenhum vidro, o ideal é que não tivesse nenhum vidro, porque para não cortar ninguém caso quebrasse as janelas. Então, era o lugar. O tornado, você corre para dentro da casa e se resguarda ali num lugar específico. Então, você tinha um lugar de refúgio quando o fogo começasse em qualquer lugar da casa. Você tinha como fazer. Desculpa, não fogo, o caso tornado. Quando o tornado chegasse na cidade, você tinha para onde correr. No caso do fogo, você não podia ficar na casa. Você tinha que correr para fora dela. Isso é óbvio. Então, mas como correr? Que lugar correr? Então, havia um lugar descampado específico que nós éramos treinados, cada um a correr para aquele lugar. Então, eu me ocupava dos menores e os mais velhos cuidavam dos outros. Então, eu teria que pegar a criança menor e os outros pegariam as outras crianças que eles pudessem levar. Então, nós treinávamos dessa forma e corríamos para determinado lugar, e naquele lugar nós, então, ficávamos olhando, para o outro lado, esperando socorro. A ideia, é sempre ter um lugar de refúgio. Então, você, para isso, precisa ser treinado.
Você precisa saber para onde correr e como escapar dessas situações. A vida nos Estados Unidos, nesse sentido, você tem muita coisa que você se tenta precaver, não é? Então, por exemplo, no período que os meninos estudavam lá, nós pagávamos um kit de sobrevivência, caso chegasse um tornado no período da escola ou qualquer outro evento catastrófico, eles poderiam sobreviver na escola por 3 a 4 dias com aquele mantimento que nós comprávamos anualmente para eles. Então isso era planejado, eu nunca vi isso, nunca aconteceu, mas eles planejavam caso isso viesse a acontecer, para qualquer necessidade. Acontece que assim como era com coisas físicas, como por exemplo, fogo ou mesmo um tornado, havia também no Antigo Testamento um lugar que era conhecido um lugar de refúgio. Eles precisavam correr para esse lugar, e lá, nesse lugar, eles não seriam mortos imediatamente. Eles estariam ali protegidos. É interessante que, na narrativa do texto que nós acabamos de ler, não é, Moisés usa uma estrutura interessante, porque ele pega as 3 cidades que estão antes do Jordão, não é, aquém do Jordão. Então ele já divide aqueles que ficaram. Se você olhar bem no texto comigo, por favor, no verso 43 ele diz assim: Bezer no deserto, no planalto para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas, e Golã e Bazã para os Manassitas. Então você tem 2 tribos e meia, que é exatamente a parte que outra parte está do outro lado do Jordão. Eles tinham 3 cidades refúgio, para onde cada um poderia fugir. Essas cidades, elas vão ser, obviamente, quando eles atravessarem o Jordão, eles vão ter outras cidades para esse fim. Por exemplo, se você voltar comigo, ou melhor, e adiantar lá para o capítulo 19 de Deuteronômio. Deuteronômio 19, por favor. Você tem aqui, não é, as cidades refúgio, que é depois do Rio Jordão. Veja o que diz o texto, por favor. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desposares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3, e isto será para que nela se acolha todo homicida. E aí você vai ver um ponto importante, não é? A cada 3 cidades, uma. Então você tem mais ou menos 1/3, não é, estabelecido para eles de cidades que deveriam ser o lugar para que cada tribo pudesse onde fugir, pudesse correr. Então ele vai, a partir do verso 4, ele vai detalhar. Eu queria que você continuasse comigo no texto. Este é o caso tocante ao homicida que nelas se acolher, para que viva. Aquele que, sem o querer, feriu o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a ave, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser cumprido o caminho. Ele tire a vida. Vejam, é bem interessante, sempre é um lugar próximo, o mais próximo possível, porque o vingador pode persegui-lo e matá-lo. Ele tem então que correr imediatamente para o lugar mais próximo e se proteger ali. O texto continua, não é? Ele diz assim: quando se lhe enfurecer o coração e o alcance por ser cumprido o caminho, ele tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que ele lhes prometeu, desde que guardes todos esses mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti.
mas havendo alguém que aborrece ao seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali e entregá-lo na mão do vingador do sangue para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Perceba que tanto no capítulo 4, que é apenas 3 versos, ele não discorre o conteúdo todo, mas no 19 ele vai agora aprofundar mais esse conceito, o que significa e como essas cidades devem proteger e quem deve proteger. Então é interessante você entender que aqui no contexto específico, irmãos, ele está lidando com um princípio do tipo de crime, não é? Veja, se você mata alguém sem intenção de matar, não é? Você, obviamente, não deve ser tratado como criminoso. E é interessante que o texto diz que você é tratado como inocente, tanto quanto aquele que não matou ninguém. Quando você mata alguém sem a intenção de matar, o texto diz, você é tratado como inocente. Você vai ser julgado, obviamente, mas você vai ser tratado como inocente. E ele dá um exemplo bem interessante, no caso de alguém que vai no bosque, e a imagem é interessante. E ele tem cuidado com o machado, mas quando ele está cortando a lenha, a parte do ferro escapole do texto. O texto diz, e ele sai e ele fere o indivíduo, matando-o. Ele morre, mas ele não tinha nenhuma intenção. Mas veja, não havia ódio no coração dele. O texto diz, porque é o que Jesus vai dizer lá em Mateus, não é? Se você odeia teu irmão, você é um assassino. E aí o ponto é, não há ódio no coração dele, não há motivo nenhum no coração dele para que ele possa matar o indivíduo. Ele deve ser, então, protegido. É interessante nós pensarmos como que as nossas leis, elas devem, pelo menos, não é, estabelecer princípios básicos como esse aqui. Primeiro, irmão, o fato de que aquele que matou o indivíduo e fugiu para uma dessas cidades, mas ele matou porque odiava e tinha intenção de matar, e ele foge para a cidade, lá ele não vai ser protegido porque ele é culpado. Então os anciãos vão se reunir e vão enviá-lo para o vingador de sangue que vai executá-lo. Porque é vida por vida. Se você lembrar do texto que nós lemos, o último verso do capítulo 19, ele diz assim, não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente. Veja, você vai exterminar a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Para que te vá bem. O benefício disso é que a sociedade que lida dessa forma com a vida, ela vai bem. Para que o sangue dele não caia sobre você. É interessante pensar, por exemplo, quando Caim matou Abel, e o Senhor diz assim, o sangue que caiu na terra clama até mim. O próprio Senhor ouve o clamor, e essa é uma imagem interessante. Apocalipse descreve, por sinal, que aqueles que foram mortos na perseguição da igreja, e que foram degolados porque serviam ao Senhor. Então, esses indivíduos, diz o texto, a alma está diante do trono do Senhor, clamando por vingança. Então não imagine você que o povo que está diante de Deus está ali cheio de ódio, dizendo, mata, mata, mata. Não, não é essa a imagem é o sangue do inocente que caiu no chão, clama ao Senhor, assim como o sangue de Abel. Todo aquele que é morto inocentemente, todo aquele que é morto sem ter culpa, e o Estado não, e aqueles que têm poder para executar e para exercer justiça não exercem, a justiça não é satisfeita, então você traz impiedade contra a nação e juízo de Deus sobre ela.
É interessante que na sociedade que nós vivemos, é bem estranho isso, porque a ideia do amor é a ideia de que o assassino, mesmo aquele que faz o que mata por vontade, por planejamento, por desejo, aquele que planeja a morte de alguém, esse que é o assassino, a sociedade ainda olha para ele com uma misericórdia tal, que diz assim, 6 anos, 7 anos, a justiça se estabelece, 30 anos ele é condenado, 6 anos já começa a ter a sua vida regularizada, e ele sai, aí você entende por que a nação passa a viver debaixo de juízo, porque o inocente não é tratado como a Bíblia ordena que deve ser tratado. Por outro lado, aquele que matou sem intenção de matar não pode ser executado. Então ele tem um lugar onde ele deve fugir e se esconder. O que é que essa lei, que esse princípio tem a ver conosco especificamente, irmãos? Eu queria, primeiramente, convidá-los a abrir em outro texto da Escritura que nos ajuda a lançar luz sobre essa verdade, lá em Números, capítulo 35, por favor. Verso 16 em diante. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. E veja, e aqui é interessante, porque a pedra, na nossa lei, por exemplo, ela pode ser usada não como uma arma para matar. Então, você pode pensar na intenção pelo instrumento que ele utiliza. Aqui não. O indivíduo pegou uma pedra e matou o outro, ele é homicida, ele deve morrer. A culpa dele está estabelecida. Não é pelo instrumento que ele utilizou, é porque ele executou com ira, tirando a vida do outro. E continue comigo. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Veja, isso não é uma arma branca, não é? É um instrumento, um pedaço de pau, e ele usou para matar, ele é condenado também. O texto continua. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio, ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. E veja que interessante a motivação do coração. Ele continua, ele diz assim, é homicida, o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Continue comigo no texto. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, veja, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Aqui é interessante que ele adentra numa linguagem, não é? Veja, aqui o instrumento não é o ponto, é a intenção do coração que é o ponto. Ele fez isso com a intenção de matar. Veja, ou acidentalmente isso aconteceu, ele não é tratado como homicida. Você entende por que Deus disse a Caim: por que o teu semblante descaiu? Porque o ódio tomou conta do teu coração. E o que levou o ódio ao coração? A morte do seu irmão. O assassinato, ele nasce no ódio.
aquele que odeia é assassino. Essa é uma marca completamente distinta do mundo. A igreja diz João na primeira carta. Essa é a diferença dos filhos de Deus e dos filhos das trevas. Eles não praticam a justiça e nem amam os irmãos. João continua dizendo na mesma carta, no capítulo 3, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O ódio é uma marca do mundo. A igreja, ela não vai executar juízo por ódio, mas por justiça. Está na mão daquele que tem o poder para executar, não do indivíduo. Perceba, não sou eu porque alguém matou um parente meu ou coisa dessa natureza. Eu me sinto no direito de ir lá vingá-lo. Isso é pecado, isso é vingança. Quem deve fazê-lo? A lei, o Estado, aquele que Deus ordenou com poder para tal coisa. Isso não está na minha mão. Na lei do Antigo Testamento, havia o vingador. Quem era o vingador? Era o parente mais próximo daquele que foi morto. Esse tinha autoridade para executar. Tanto é que os anciãos, depois de julgar o caso, devolviam para ele, para que ele executasse o indivíduo. Isso estava debaixo da lei. Era a ordenação divina. Sem dúvida alguma, o que entra agora, e o elemento novo que surge em Números, que não estava tão claro lá no texto de Deuteronômio, é que ele vai voltar e vai permanecer lá até que o sumo sacerdote morra. E depois de que ele morrer, qual o ponto em questão aqui no texto, né? Que foi ungido com o santo óleo. Entenda, não é o sacerdote, aqui é o sumo sacerdote. Veja que a lei ela vai mostrar uma condição em que você tem como fugir da injustiça. Mas vamos pensar aqui agora na sentença de morte que foi dada para toda a humanidade. Se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Toda a raça humana caiu em pecado, toda a raça humana está morta nos seus delitos e pecados. É o que a Escritura diz. Romanos 5, verso 12, categoricamente descreve isso. Por um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, logo todos nós morremos, porque todos nós pecamos. Qual é a possibilidade, na sentença de morte, de alguém poder receber vida e ser protegido da condenação e da morte última? Qual é a possibilidade? A imagem utilizada em Números nos remete diretamente ao livro da Carta aos Hebreus. Eu queria que você fosse comigo lá mais uma vez. Carta aos Hebreus. No Novo Testamento, esse texto que é a melhor interpretação de Levítico, né, podemos dizer assim, mas nesse particular nos ajudará muito nesse entendimento. Hebreus capítulo 6, por favor. Verso 13 em diante diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Perceba, aqui o autor da carta aos Hebreus
pega toda aquela estrutura e aponta para aquela realidade de número, dizendo: nós temos um lugar de refúgio. E veja a imagem, nós que corremos para esse refúgio. E aqui, irmãos, não diz respeito apenas o pecado não intencional. Ele não diz isso. Ele diz respeito a todos os nossos pecados. Esse sumo sacerdote é superior àquele sacerdote do Antigo Testamento. Nós corremos para ele em busca de refúgio. Não há como você fugir dessa realidade. Na sequência do texto do capítulo 7, por favor, continue no texto de Hebreus comigo. Verso 20 em diante, veja o texto comigo. Hebreus capítulo 7, 20 em diante, ele diz: e visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, não é? Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder por eles. Veja, esse pode salvar todos os que por meio dele chegam a Deus. Esse sumo sacerdote é capaz de proteger, de ser refúgio para todos aqueles que vêm a Deus por meio dele. Esse é o sumo sacerdote. E qual a diferença dele? Verso 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Já não há mais necessidade de sacrifício. Se você corre para esse sumo sacerdote, ele é capaz e poderoso para te proteger, não apenas por um tempo, mas por toda a eternidade. Não apenas enquanto vive o sumo sacerdote, porque ele é eterno e ele vive para sempre. Acontece que agora, com a ordem, com a ideia mais organizada do que Deuteronômio 4 está ensinando, o que ele está favorecendo ao povo, entregando uma cidade de refúgio para aqueles que pecam, nós temos uma imagem ainda mais gloriosa do sumo sacerdote, que todo aquele que se chega a Deus por meio dele é protegido e nada poderá destruí-lo. Essa imagem nos ajuda também a pensar, por exemplo, em como que a Escritura Sagrada ela descreve de maneira bela o que Cristo significa para o povo de Deus. O povo de Deus que é, sem dúvida, aquele povo que estava morto nos seus delitos e pecados e estava condenado por todas as suas iniquidades. Quando eu lembro, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, por favor, abra sua Bíblia comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. No verso 8 em diante ele diz: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês praticaram tais coisas, mas fostes lavados, purificados, santificados. Agora esses pertencem ao povo de Deus. Esse é o sumo sacerdote que protege o seu povo. Nós que corremos para esse refúgio. Agora, imagina você, nesse mundo de pecado, de iniquidade, andando nesse mundo sem Deus e crendo que você está protegido da ira de Deus por aquilo que você mesmo faz ou o que você tem feito. Ninguém poderá te livrar da ira de Deus, senão mesmo o próprio Deus. Você imagina vindo o fogo do céu como veio sobre Sodoma e Gomorra, mas não existe uma cidade chamada Zoar para você fugir. Imagina o dilúvio da ira de Deus vindo sobre sua cabeça, mas não há uma arca para você entrar. Imagina Deus vindo para julgar as nações por causa dos seus pecados. E você não está em Cristo, o sumo sacerdote, o lugar de refúgio. Preste atenção nisso. Por que tinha de ser um sumo sacerdote eterno? Porque não era uma cidade na Palestina que iria resolver o problema da realidade de um evangelho que salva o mundo todo. Que os seus eleitos estão no mundo todo. Não que todos serão salvos, mas que os seus eleitos estão em todo canto do mundo. Para onde nós fugiríamos? Que cidade nós fugiríamos? Nós podemos até ser treinados a fugir do fogo. Mas quando a ira de Deus, que paira sobre a cabeça do homem, cair sobre ele, ele não tem nenhum lugar que ele possa se esconder. Não há lugar seguro na casa. Para onde fugir quando um tsunami entrar na cidade? Para onde correr? O autor da carta aos Hebreus diz: nós que corremos para o refúgio, que é Cristo, porque Ele é a âncora que adentrou além do véu. E é nele que nós estamos seguros. Do lado daqui, do lado fora do véu, está o navio que essa âncora segura. E as tormentas são muitas, as tempestades são muitas. Mas o navio nunca vai afundar, porque a âncora entrou além do véu. Nós estamos seguros nele. Foi para lá que a mulher adúltera de João 8 correu. Foi para lá que Pedro, depois de negar a Cristo, correu.
Foi para lá que os crentes de Atos correram. Foi lá, e é nele que nós encontramos refúgio. Para onde ir? Para onde você vai? Para onde você corre? Onde você se esconde? Quando o fogo chega na cidade, você pode até, se começa na casa, você corre para fora. E se vem de fora para dentro, você precisa deixar a cidade. E ainda você consegue escapar. Mas da ira de Deus, do vingador, ninguém consegue escapar. O anjo da morte bate à porta. O anjo vingador se aproxima. Mas ainda ele não viu o sangue do Cordeiro aspergido nos umbrais da tua porta. Quem livrará o teu primogênito da ira do Senhor? O anúncio do dilúvio está sendo feito. 100 anos, 200 anos, 2000 anos, o Senhor voltará. Quando Ele vier, estaremos na arca ou fora dela. Sodoma e Gomorra viram fogo descer do céu. Apenas Ló e sua casa correram para Zoar. Hoje, você é convidado, você é chamado a correr para Cristo. Porque só nele a tua alma repousará segura. Porque o fogo pode destruir o teu corpo, mas não pode destruir tua alma, que Ele preserva para sempre. O sistema de justiça pode até condenar você à morte, sendo você inocente, mas Ele preserva a tua alma, mesmo na injustiça dos homens. Esse é o sumo sacerdote. E nele, e somente nele, você encontrará refúgio. Que bênção para o povo de Deus. Você sabe para onde você pode correr. Hebreus 4 diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, como nós, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, sem cometer pecado. E aí ele diz: acheguemo-nos. Ele diz: corram para o refúgio. E nesse trono da graça, você encontrará misericórdia e graça em tempo oportuno. Para você que está sem Cristo, eu preciso dizer a você: arrependa-se hoje do seu pecado. Corra para Cristo. Só Ele pode guardar a tua alma, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graças porque nós somos lembrados do teu grande amor para conosco nessa manhã.
de como nós temos no Senhor refúgio, como Tu és a nossa esperança e a nossa alegria, Senhor. Para onde iremos, Senhor? Como diz Pedro, para onde iremos se Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde fugiremos, Senhor? Onde nos esconderemos? Porque só em Ti há vida. Porque só no Senhor há plena salvação. Traz conforto e segurança ao Teu povo nessa manhã. E também, Senhor, traz conversão àqueles que não Te conhecem nessa manhã, fazendo-os correr, porque a lei revela que nós somos pecadores. A lei revela rebeldia, adultério, ódio, assassinato, mentira. E nós somos, então, dignos da morte. Então, Senhor, abre os olhos daqueles que não Te conhecem hoje, para que eles contemplem a santa cidade, para que eles contemplem a Cristo, o sumo sacerdote, que é poderoso para guardá-los hoje e para sempre. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.